Deixa eu trazer agora a Carla Argenta, economista, chegando aqui na nossa programação. Carla, seja sempre bem-vinda à BMC News. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. Muito obrigada, é um prazer para mim sempre participar aqui da programação de vocês. Bom dia. Obrigada, Carla. Bom dia. Diante, né, desse estresse todo que a gente tem trazido aqui hoje sobre o Silicon Valley Bank, Goldman Sachs, inclusive, já trouxe uma visão de que acreditam numa pausa na alta de juros aí na próxima reunião do Fed, no dia 22 de março. A gente até estava acompanhando aqui o Citigroup, apesar, né, da maioria não acreditar nisso, mas observando aí principalmente essa possibilidade, né, do Fed ter que segurar a sua subida de juros, né, não conseguindo trazer a inflação, deixando ainda mais distante de trazer a inflação para dentro da meta por conta deste fator específico, numa possibilidade, se isso vier a acontecer. Queria entender a sua visão, quais serão os efeitos, na sua visão aí, da economia americana, caso realmente o Fed postergue a alta de juros nesta próxima reunião? Olha, acho que a gente precisa separar, né, em dois pontos. O primeiro, que o mercado agora está digerindo esses movimentos, e o primeiro movimento geralmente é de aversão a risco, né, então foi o que nós vimos até aqui. Agora o Fed começa a fazer esses movimentos, o Fed e o Estado, o governo norte-americano de modo geral, para conseguir mitigar e suavizar, né, esses impactos negativos sobre a economia. Um desses movimentos pode ser, sim, o uso da política monetária por meio da redução da taxa de juros ou por meio da suavização dos reajustes futuros dessa taxa de juros. O que isso implica para o Brasil? Implica que, em um cenário que eventualmente a taxa de juros internacional mostre uma suavização ou uma queda, configura-se uma conjuntura, pavimenta-se uma estrada que possibilite o corte das taxas de juros aqui no Brasil, né, mantendo essa diferença da taxa de juros em relação à taxa internacional, né? Então, lá fora é cortada essa taxa de juros, aqui dentro o Banco Central promove um movimento semelhante, esse diferencial de taxa de juros ele se mantém estável, porém o impacto da queda da taxa de juros sobre a economia doméstica, e a economia brasileira, acaba sendo positivo para uma série de empresas, para o consumo das famílias de modo geral, né? A gente sabe que isso tem um impacto sobre o aquecimento do nível da atividade. Então, se isso vir a acontecer, é esse o resultado esperado. Um nível de atividade um pouco maior, uma economia um pouco mais aquecida, com setores que se beneficiam desse processo de taxa de juros mais baixo, tendo algum tipo de relevância, principalmente dentro dos indicadores do mercado financeiro, né? Mas essa é uma possibilidade, a gente precisa lembrar, isso não é uma certeza, né? O Fed ele pode não optar por esse processo, a gente sabe que a inflação por lá ela está mais elevada, a gente sabe qual é a perspectiva da instituição para a condução dessa política monetária, e não é uma perspectiva positiva, pelo menos não até a divulgação, né, dessa notícia recente que aconteceu na sexta-feira. Então, essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade, não é uma certeza. E nós aqui da Semi Capital, nós entendemos que essa possibilidade de redução ou de suavização desse ciclo de aperto monetário, ela tem uma probabilidade baixa, tá? É possível sim que o Fed continue reajustando seus juros, como ele havia anunciado nos comunicados, nas sinalizações a partir dos seus membros votantes, tá? Nas últimas entrevistas, nas últimas falas, porque o Fed, nesse momento, ele está sentado em muito dinheiro, em muita liquidez. E ele tem condições de adentrar esse setor, de promover movimentos que evitem uma quebra generalizada do segmento bancário, do setor bancário, sem necessariamente levar essa taxa de juros. Tá? Então, essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que nós da Semi Capital atribuímos uma probabilidade menor. Ô Carla, inclusive, né, o petróleo, agora eu estava até aqui olhando, acompanhando, conseguiu ter uma reação, diminuindo um pouco mais as perdas, porém o Brent agora está na casa dos $81, mas agora há pouco chegou a ser cotado a $79 o barril pela primeira vez desde o dia 10 de janeiro. Sobre a queda do petróleo hoje, você acredita que esses temores, né, em volta dessa crise nos Estados Unidos poderia desencadear uma pressão desinflacionária pelas commodities, de repente, além dessa postura do Fed, por exemplo, da próxima reunião?
Pode sim. O petróleo acaba sendo uma das variáveis, um dos indicadores macroeconômicos que mais responde à expectativa sobre o nível de atividade, né? Então, se embora essa queda na taxa de juros internacional tenha um impacto, em alguma medida, positivo sobre alguns setores específicos da economia brasileira, não é o que acontece sobre a perspectiva do nível de atividade global, né? E por petróleo ser a commodity energética mais utilizada no mundo, esse movimento, que é o movimento de quebra nas condições econômicas atuais, de interrupção do processo de normalização econômica, de uma eventual crise novamente, o petróleo acaba inevitavelmente sendo a mais atingida, a commodity mais atingida, né, ou uma das mais atingidas. Então, sim, o petróleo ele está absorvendo esses movimentos, assim como boa parte dos outros indicadores macroeconômicos, só que a gente sabe que a volatilidade que incide, né, que cerca essas commodities, ela é muito maior. Então, esse movimento, sim, pode ser atribuído, pelo menos parcialmente, a essas notícias que nós tivemos na sexta-feira. Eu queria trazer o Vandique aqui para a nossa conversa também, Carla, para a gente seguir juntos aqui. O Vandique, que agora há pouco, inclusive, fez uma leitura sobre as falas do ministro da Fazenda. Queria aproveitar e perguntar para você, né, Carla? O ministro acabou trazendo, Fernando Haddad disse que a inflação aqui no Brasil castiga muito e que o governo precisa preservar o poder de compra. Ele disse também que as projeções de inflação continuam bem comportadas aqui no Brasil. Queria entender se você concorda com as falas do ministro, como que o governo pode agir para diminuir a pressão inflacionária aqui no país. Olha, eu discordo um pouco dessas falas. Não acho que a expectativa sobre a inflação ela esteja ancorada. Eu acho que nós estamos passando por um processo de desinflação, né, que foi gerado por desconexões na cadeia produtiva e por um desrepresamento muito grande do nível de atividade. Então, essa inflação não tem a ver com a perspectiva das pessoas. Essa inflação tem a ver com um processo de normalização da economia. E existem dúvidas sobre qual será a inflação ao final, né, de todo esse processo de normalização. Portanto, o motivo é outro. E isso importa para a condução da política monetária. Tá? Então, eu discordo do ministro da Economia em termos das justificativas acerca desse arrefecimento inflacionário e eu concordo no que diz respeito à evolução futura dessa inflação, que de fato ela é de um arrefecimento, embora os motivos sejam distintos, mais uma vez, e isso conta muito. Vandique, queria ouvir sua visão agora também sobre essa fala do Haddad, né, especificamente falando que o governo precisa preservar o poder de compra, que essas projeções de inflação continuam bem comportadas aqui no Brasil. Como que você avalia essa fala dele? Não tenho dúvida que o governo precisa preservar o poder de compra, mas não é necessariamente o governo. Quem é responsável por isso é o Banco Central. O governo tem que fazer sua contrapartida no que tange ao fiscal. Eu já disse que grande parte do problema inflacionário é esse represamento da inflação que aconteceu em função de certos cortes de impostos ano passado, esse tipo de coisa, e também o comportamento do governo com relação à ausência de uma âncora fiscal. Isso bota pressão inflacionária. Agora, que a inflação está ancorada, eu discordo totalmente, porque hoje relatório Focus, pela 14ª semana consecutiva, inflação para 2023 e 2024 estão subindo, né, essas estimativas. Então, expectativa move o mercado. Se a gente tem uma expectativa de um governo gastão que ainda não apresentou um modelo fiscal que seja, de novo, crível, né, que ele vai ser mantido e vai ser respeitado, chova, faça frio, chova, faça calor, seja lá o que for, e que ele possa ser execuível, que a gente tenha espaço de manobra em função de situações anômalas, né, que são crises como a recente que aconteceu na sexta-feira passada para cá. Então, essa âncora fiscal, ela tem que responder ao dia a dia na normalidade, que são 99% dos casos, e ter uma flexibilidade para situações como uma pandemia de Covid ou uma quebra de banco nos Estados Unidos. No entanto, a gente ainda não está no ambiente de quebra de bancos. Nós tivemos 3 bancos relativamente pequenos, o maior é o SVB, que é o Silicon Valley Bank,
que era o 16º banco americano. Quer dizer, um banco que tem um risco sistêmico, sim. No entanto, o governo americano e o Fed agiram rapidamente, colocaram à disposição dos bancos uma linha, uma facility, um crédito para 250 bilhões de dólares que está disponível. Agora, um ponto muito importante que o governo americano está fazendo, que diferencia essa potencial crise, porque ainda não é uma crise, comparado com a crise de 2008, em 2008 os bancos foram resgatados. Dessa vez nós estamos resgatando os clientes dos bancos, que é bastante diferente da situação de 2008, que alguns excessos irresponsáveis ocorreram e os responsáveis saíram ilesos e foram bonificados por essa saída. No entanto, dessa vez, o Banco Central americano, mais o Tesouro americano, está falando em linhas de crédito que asseguram os depósitos dos clientes, mas os bancos terão essas linhas para se manterem vivos. No entanto, se as decisões foram decisões irresponsáveis, como empréstimos que não performam, como foi em 2008, aí a situação é bastante diferente. Então é importante a gente notar essas nuances, porque nós temos uma crise em processo que pode ser debelado antes de virar uma crise de fato, que é bastante diferente da crise de 2008, embora a maneira com que ela se configura seja parecida. Carla, só para a gente voltar aqui, né, em algumas questões importantes, se você quiser complementar, fica à vontade também, porque eu vou continuar falando aqui do nosso cenário interno, mas só mudando um pouquinho aqui a pergunta. Você tem algum ponto que gostaria de complementar em relação a essas falas do Van Dijk? Eu tenho sim. Eu só gostaria de fazer uma pontuação que a gente enxerga de uma forma um pouco diferente esse movimento do Focus. Tá? De fato, nós tivemos esse reajuste na margem, né, das expectativas inflacionárias, mas parece que elas estabilizaram num patamar alto. Então, o que nós entendemos aqui do lado da CM Capital? Que, a partir dos ataques sucessivos do presidente da República sobre o Banco Central, sobre, né, as pessoas que estão por trás da condução dessa política monetária, principalmente o Roberto Campos Neto, o mercado considerou que efetivamente pode haver uma mudança na política de metas para a inflação, uma mudança no nível, né, desse regime de metas para a inflação. Então o mercado fez todo esse processo, reajustou suas expectativas e levou essa expectativa inflacionária para um patamar muito mais elevado, que é cerca de 1,5 ponto, inclusive, do que estava nas expectativas antes do início desse processo. E agora, embora nós ainda vejamos essa mudança de 0,01, 0,02 pontos para cima, focos após focos, a gente já pode considerar que ela está muito próxima de uma estabilização. Então, eu não diria que existe a sequência desse processo de desancoragem. Eu entendo que ela chegou nesse patamar, precificou esse processo dos ataques, inclusive precificou uma mudança no patamar desse regime de metas para a inflação, mas ela está nesse momento ancorada em um patamar alto. Acontece que qualquer movimento, né, que implique em gastos mais elevados do governo, isso pode vir através do desenho da nova âncora fiscal, né? Ou através de outros movimentos também, pode iniciar um novo ciclo de desancoragem das expectativas, mas nesse momento nós entendemos que ela está, assim, ancorada. Van Dijk. Uma das coisas que me preocupa é que nós estamos olhando também o que aconteceu, né? A foto ao invés do filme. O filme está acontecendo e a foto é que IPCA, nos 2 primeiros meses do ano, nós já temos 1,01% de IPCA acumulado. Quer dizer, esse é um valor a ser levado em consideração e ele é totalmente dependente, né? O aumento desse IPCA hoje, principalmente na mão do governo e como é que o governo vai apresentar essa nova âncora fiscal. O que eu vejo é que esse aumento de mais de 1 ponto percentual aconteceu sim por uma expectativa de aumento de meta de inflação, que é uma das coisas que pode acontecer de fato, uma vez que atualmente a taxa de juro ela produz uma dinâmica de serviço da dívida, que aumenta esse valor. Ano passado nós gastamos 600 bilhões de dólares com pagamento de juros. Esse ano nós vamos 600 bilhões de reais, me desculpem.
Esse ano a expectativa é que a gente chegue perto de uns 660, 650, que é um valor excepcionalmente elevado. Isso tudo tem a ver com a taxa de juros da Selic, porque grande parte dos títulos estão atrelados a ela, só que a contrapartida é que a gente abriu mão de uma âncora fiscal e teve que fazer uso, no mundo de Banco Central independente, de um remédio muito azedo, que é um aumento rápido e agressivo na taxa de juros. Então, a meu ver, hoje, tudo isso depende do elemento apresentação de um arcabouço fiscal que seja, de novo, crível, vai ser respeitado ao longo do tempo. Não adianta respeitar por 1 ano ou 2, né? Ele tem que ser crível ao longo do tempo e execuível, né? Que tenha as nuances que levam em consideração flexibilidades. Até agora, a gente tem bastante expectativa em cima disso e não tem nada de fato apresentado. E, obviamente, nós temos ao longo do ano a possibilidade de uma mudança de metas de inflação, que pode ser um problema sério com relação a onde vai esse nível, né? Essa flexibilização. Obviamente, isso impacta positivamente a dívida, conforme a inflação ao maior, a dívida em termos nominais cai, mas isso tem um problema muito sério que recai sobre as pessoas, principalmente os assalariados. Então, existe aquele cabo de guerra que eu venho comentando há bastante tempo. Carla, queria trazer aqui uma outra questão, né? Eu estava até mais cedo falando sobre os investidores estrangeiros. A gente acabou observando uma queda aí de investimentos por parte do investidor estrangeiro aqui na B3. Na última quinta, a gente teve uma entrada de apenas 5 milhões de reais no ano, né? O valor acaba chegando ali, ficando positivo a 10 bilhões, mas este valor já chegou a alcançar 15 bilhões. Eu queria entender a sua visão, quais razões você acredita, né, que possam estar pesando aí realmente para essa saída desses recursos? Claro. Bom, acho que nós temos 2 pontos fundamentais aqui, né? O primeiro deles é que houve uma entrada muito forte no início do ano e após o final das eleições presidenciais. Então, esse movimento aconteceu, ele foi bastante forte, foi muito concentrado e é normal que a gente veja uma suavização desse movimento. E o segundo ponto, que é extremamente importante, é a perspectiva sobre a condução da política monetária norte-americana. Parece que a gente está falando de um movimento que aconteceu há 3 meses atrás, mas, na verdade, né, o que mudou a perspectiva do mercado em relação ao sistema bancário de lá aconteceu na sexta-feira. Então, esses dados que a gente tem até quinta ainda dizem respeito a uma realidade em que o mercado estava reajustando suas expectativas sobre a taxa de juros norte-americana para cima. Em pouco mais de uma semana, a expectativa do mercado ela saiu de uma taxa de juros na casa dos 4,50 ao final de 2023 para casa dos 5,50, então isso é muita coisa, né? E esse movimento de curto prazo, que parece que, mais uma vez, aconteceu há muito tempo, mas não aconteceu há tanto tempo assim, somado a esse processo de normalização e de suavização da entrada de recursos internacionais aqui no Brasil, contribuiu, né, criou um cenário que é basicamente uma tempestade perfeita para esses recursos deixarem de entrar, né? Então, eu atribuiria a esses 2 grandes movimentos essa saída que nós vimos aí nos últimos dias. Andy, quer comentar também sobre essa saída? Quais razões você enxerga aí para essa saída desses recursos? Hot money funciona dessa maneira, né? A gente não pode esperar que funcione de uma maneira diferenciada. Agentes econômicos internacionais entram no Brasil, se aproveitam da taxa de juro brasileira, eles fazem seu dinheiro e levam o dinheiro para fora. A expectativa de aumento de taxa de juro nos Estados Unidos faz com que exista esse jogo de aproveito o Brasil e depois eu aproveito os Estados Unidos, onde é mais seguro. Obviamente é isso que está por trás dessa redução de fluxo e não seria diferente, e quem apostar numa coisa diferente é que nem pensar em desligar a lei da gravidade para ver o que acontece. Carla, só para a gente encerrar, queria que você deixasse suas considerações finais. A gente estava aqui mais cedo acompanhando as falas do ministro, que disse que deve se reunir hoje até para apresentar o arcabouço para o vice, né, Geraldo Alckmin. Também deve conversar com Lula ainda esta semana, antes da viagem de Lula à China. Eu queria entender a sua visão também, expectativa sobre este novo arcabouço que deve ser apresentado e suas considerações, né, para os investidores que estão aqui nos acompanhando, o que deve ficar mais no radar aí nos próximos dias.
Claro. Bom, primeiro é muito difícil fazer qualquer análise se nós não temos nenhum dado à disposição, né? Então, essa é uma pergunta que eu tenho recebido desde que foi mencionada essa nova construção da âncora fiscal. Eu tenho sido questionada sobre isso e a minha resposta, para minha frustração, é a mesma. Eu não tenho como fazer uma projeção, fazer uma análise de algo que não existe ainda. Mas eu percebi dois movimentos muito fortes ao longo dessa construção de âncora fiscal. Um foi uma descrença e um medo por parte do mercado, não diria descrença, mas um receio por parte do mercado de que essa âncora fiscal ela não trouxesse uma estabilização da dívida, uma eventual reversão da dívida, que fosse algo que implicasse em uma deterioração da economia de modo geral e das contas públicas em especial. Isso aconteceu no início. Nos últimos dias, principalmente, nas últimas semanas, mas especialmente nos últimos dias, parece que a visão do mercado ela mudou um pouco sobre isso e o mercado passou a ficar mais otimista com a divulgação desses dados. O que pode estar por trás disso? A maturação dessa âncora, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o processo que os economistas que estão por trás dessa âncora fizeram, que foi de aproximação com o mercado financeiro, que foi de conversa com o mercado financeiro, né? Que foi de conversa com economistas e com membros do setor produtivo de diversos lugares e esferas da economia. Então, me parece que essa construção muito ampla, muito plural, de certa forma, e a partir dos olhares de pessoas extremamente competentes que estão por trás, a gente precisa lembrar sempre que os dois economistas que conseguiram estabilizar, né, a inflação no Brasil são as duas pessoas que estão desenhando essa âncora fiscal, André Lara Rezende e Pércio Arida. Então, me parece que essas pessoas conseguiram, mais uma vez, embora nós não saibamos quais são as diretrizes, mas pelo menos por hora, né, dar uma sinalização positiva para o mercado. Se essa âncora fiscal vai ter ou não a resposta esperada, nós só saberemos a partir dos resultados efetivos dela, que não serão entregues nem no curto prazo, né? No curto prazo o mercado faz as estimativas com base nas diretrizes que lhes são dadas. Mas os dados reais, o resultado oficial disso, acontece com defasagem, acontece ao longo do tempo. Então, nós só saberemos isso a partir do momento em que essa nova regra começar efetivamente a surtir seus efeitos e nós formos colhendo esses dados. Mas o que eu digo é basicamente o seguinte: isso vai ganhar projeção a partir das próximas semanas, isso vai ganhar muita projeção, principalmente no final dessa semana e no início da próxima semana, porque existe o anseio de apresentar essas diretrizes, né, antes do próximo Copom, e a gente sabe que o Copom acontece em breve. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as sinalizações recentes, né, de apresentaremos a âncora fiscal por parte do governo, né, e esperamos que com base nessa sinalização e nessa apresentação nós tenhamos pelo menos uma sinalização ou uma interpretação da instituição, da autoridade monetária, no sentido de reduzir essa taxa de juros, faz com que, né, nós criemos a expectativa de uma âncora fiscal que seja efetivamente prudente e responsável, ok? Então, esses dados são os que predominam hoje, é essa percepção que predomina hoje e essa percepção que nós compartilhamos aqui na CM Capital. Mais uma vez, vale lembrar que os resultados efetivos a gente só saberá a partir do momento em que essa âncora começar a surtir efeito e que a âncora que for apresentada nem de longe será a âncora fiscal final, porque ela precisará passar pelo crivo do Congresso Nacional, né? Ela deverá ser lapidada ainda em algumas outras esferas políticas do nosso Brasil. Então, esses movimentos futuros dirão muito sobre o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente. Ô, Carla, você falou aí do André Lara Rezende, me lembrou de uma outra questão que eu queria repercutir com vocês dois. Eu já estava me despedindo, mas aí não tinha como não falar sobre este assunto. Inclusive, né, o Haddad disse, né, na sexta-feira que ele discorda da ideia que vem sendo defendida pelo André Lara Rezende, pelo economista, de que o Brasil corre risco fiscal, é exagerada, né? O André tem falado muito isso, entre outras coisas, por ter a sua dívida pública em reais. O ministro ainda foi muito ali técnico, acredito, né, na hora que ele defendeu naquela questão que ele disse, né, que
default seria mais ali relacionado a uma pressão inflacionária interna. Ele até comparou a economia, se eu não me engano, que ele fez a comparação, alguma economia, acho que foi a Argentina, se eu não me engano, e uma da própria do Tayyip Erdogan, né? Ele fez aquela comparação da Turquia, né? Usando ali que seria errado ter essa visão, diz que concorda com a ideia, né, do Brasil ser soberano com as reservas cambiais, e sem dívida em dólar, mas eu queria entender um pouquinho da visão também de vocês sobre essa fala, tanto do André Lara Rezende quanto do Haddad. Vou começar com o Van Dijk agora. Bom, Paula, o Brasil, obviamente, tem um risco fiscal grande. O risco fiscal não quer dizer que você tem um risco fiscal internacional, mas você pode ter um default em real para detentores da dívida que são domésticos. Quer dizer, isso já aconteceu e pode acontecer de novo, né? Isso não é novidade. Obviamente, o Brasil já passou de um nível, vamos dizer assim, prudente de relação dívida-PIB, apesar de ter caído, mas a relação dívida-PIB em países de renda média como o Brasil estão na média em torno de 48%, abaixo de 50%. O Brasil hoje tem 73%. Obviamente, isso cria uma pressão no governo. A gente tem que rever gastos. As ideias mais recentes do André Lara Rezende, que virou um adepto de MMT, né, que é uma tese econômica baseada em nenhum tipo de experimento empírico, não existem dados empíricos, é um construto acadêmico, principalmente de acadêmicos de universidades secundárias nos Estados Unidos, que pensam que existe um limite para a taxa de crescimento da dívida em função da taxa de crescimento do PIB. O problema é que a taxa de crescimento da dívida ela é sempre certa, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de estimar crescimento de longo prazo, especialmente porque a gente tem dificuldade de prever eventos espúrios, né? Que são choques estocásticos. São, vamos dizer assim, obras de Deus que acontecem. Do nada você tem uma pandemia, do nada você tem um banco que quebra, que existe um processo sistêmico, que você não tinha empregado aquelas regras prudenciais que eram necessárias, fez empréstimos que começam a não ser pagos e o mundo acaba no que aconteceu em 2008. Quer dizer, é muito difícil você conseguir prever isso. No entanto, a taxa de crescimento da dívida certa está lá e ela se acirra com o aumento da taxa de juro interna. Então, nós temos um problema nas nossas mãos. Por isso que eu discordo veementemente do nobre professor André Lara Rezende. E a gente tem sim um risco fiscal, ele é uma das maiores razões que a taxa de juro está onde ela está, né? A taxa de juro não está lá somente porque nós gostamos de juro alto, e o risco fiscal, uma vez que a gente abriu mão da âncora fiscal, você tem o outro lado da moeda, a irmã gêmea dela, que entra em ação para impedir que a gente tenha uma aceleração rápida da inflação, que é a política monetária. Queria ouvir sua visão, sua opinião também, Carla, por favor, sobre este tema. Claro. Bom, primeiro, eu acho que esse é um tema muito mais filosófico do que efetivo, e ele está muito na margem da teoria macroeconômica, tá? Por que o André Lara Rezende defende esse processo? Qual é a perspectiva que está por trás da ideia dele? Ora, se nós emitimos a moeda, que é a moeda que nós pagamos nossa própria dívida, nós podemos emitir essa moeda sempre e pagar a nossa própria dívida se as pessoas confiarem na nossa moeda. Ponto. Então não existe o risco de insolvência em um caso desses. Perceba que ele está falando de uma possibilidade que é uma possibilidade extremamente remota, ela dificilmente acontecerá. Isso é mais para distinguir a característica da dívida externa e da dívida interna, porém, isso tem um impacto muito grande sobre a inflação. Por quê? Porque se você emite invariavelmente e indiscriminadamente a sua moeda para pagar as suas dívidas, você pode até não dar um calote, mas você tem um impacto sobre a inflação, porque você está aquecendo a economia, você está aumentando a base monetária. E aí o Banco Central é obrigado a reagir a esses processos e aumentar a taxa de juros para corrigir essa inflação em processo de aquecimento. Isso, inevitavelmente, tem um impacto, né? É uma bola de neve, praticamente.
tem um impacto sobre o endividamento público. Então, é um movimento que ele se retroalimenta, tá? Mas essa discussão, mais uma vez, ela é importante, mas ela está muito mais numa esfera filosófica e dificilmente ela será fundamental nas diretrizes dessa política fiscal. Agora, trazendo um pouquinho para a realidade, né? Puxando lá pelo pé toda essa discussão que a gente teve e voltando aqui para o mundo real. Tá? Dificilmente ela terá algum impacto efetivo sobre essa âncora fiscal que será desenhada. Por que eu digo isso? Porque essa âncora fiscal, pelo que nós estamos vendo, existem 3 possibilidades de fazer uma âncora fiscal. Vamos lá. Uma, né, sendo o mais simplista possível. Na verdade, 4 possibilidades. Sendo o mais simplista possível. Ou você ataca o nível de gastos, que é justamente o que nós temos hoje, que é o teto de gastos. Ou você ataca o nível de dívida, que é uma junção de receita versus gastos. Ou você opta por uma variável de controle, que é a receita, que é uma variável que não dá para controlar, porque depende de eventos externos. Ou a 4ª possibilidade, que é você fazer, né, uma junção, uma âncora híbrida, que leva em conta mais de um desses fatores. Nós estamos muito próximos de ver uma âncora híbrida. O que seria preocupante se nós tivéssemos uma situação diferente? Nesse caso, né, que essa perspectiva do André Lara Rezende fosse conduzida para o cerne dessa política fiscal. Seria preocupante se nós tivéssemos uma âncora com base, né, na dívida, que aí você teria uma dívida em moeda doméstica e você não precisaria, né, ter processos para contenção dessa dívida, uma vez que você consegue pagar ela em qualquer cenário. Né? As coisas não são tão simples assim, tá? Existe um debate muito mais profundo por trás disso, e essa é uma simplificação até esdrúxula, e eu acho que não justa com o André Lara Rezende, porque existem movimentos, existem coisas que estão sendo debatidas que, de fato, trazem um bom debate sobre esse processo. Mas isso não será trazido para essa âncora fiscal, tá? Então, acho que esse debate, mais uma vez, ele é legal, ele é relevante, mas ele não será trazido para essa composição da âncora fiscal, tá? E, assim, a possibilidade disso gerar uma desordem nas contas públicas, de gerar uma desancoragem completa, de provocar um novo problema inflacionário na economia, ela é muito baixa, tá? Então, mais uma vez, essa é uma discussão legal, é uma discussão que está na esfera acadêmica ainda, que não está por trás de nenhuma âncora fiscal que foi desenhada no mundo e que dificilmente será trazida para o Brasil, dado o histórico recente, dada a pluralidade das pessoas que estão desenhando essa âncora fiscal, dada a pluralidade das pessoas que contribuíram para essa âncora fiscal de uma forma ou outra, dos setores da sociedade que contribuíram para essa âncora fiscal de uma forma ou outra, e dada a necessidade do nosso país nesse momento de ter, sim, algo que faça com que nós nos aproximemos dos países dos nossos pares, né, que tem uma relação de dívida pública mais baixa e não implique em um problema futuro para a nossa economia. Tá certo. Carla, muito obrigada. Sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.